Meus amigos, muito boa noite. Boa noite. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumine e que seja para Ele todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Antes de começar, por ser a primeira vez nessa casa abençoada, eu gostaria de dizer do meu gáudio e felicidade pelo convite merecido. Agradecer também a indicação de meu amigo Flávio Santos, a quem eu tenho um profundo apreço e gratidão. E agradecer a presença de todos vocês, aos trabalhadores deste santo lugar, que a mensagem proferida aqui hoje, cuja essência é divina, proveniente do Cristo, possa de alguma sorte ter ressonância nos nossos corações. O tema não poderia ser mais pertinente e urgente para cada um de nós: atitude mental na vida diária. Porque não obstante nós tenhamos sido abençoados pelo doador da vida com a oportunidade de reencarnarmos sucessivas vezes, nascendo pela água, como disse Jesus, e só por isso nós teríamos razão mais do que suficiente para ter uma eterna gratidão a Deus. Embora nós estamos sendo abençoados com essas glórias, é a nossa atitude mental na vida diária quem vai definir o caminho que nós vamos trilhar. Nós somos os arquitetos dos nossos próprios destinos. E não obstante as situações, muitas vezes, que julgamos injusta nessa vida, se pudéssemos perscrutar tudo que fizemos em existências anteriores, pois temos o benefício e a misericórdia do esquecimento do passado, por isso não está na nossa consciência, mas se pudéssemos, viríamos que a misericórdia mais uma vez atuou ao nosso bem, para a nossa prosperidade e progresso, e nós temos mais do que efetivamente merecemos. Nascemos numa conjuntura familiar e social, muitas vezes que não merecemos, mas que precisamos, com o objetivo do nosso aprimoramento moral e progresso individual. E a forma como nós concatenamos e sintonizamos pensamentos, ela é decisiva para o nosso porvir. Não por acaso, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando vai falar sobre lei de adoração, diz na questão 649, que é adorar a Deus? A espiritualidade lhe responde: elevar os pensamentos ao Pai. Veja o poder dos nossos pensamentos. Se adorar a Deus no altar glorioso do nosso coração, significa tão somente elevar os pensamentos ao Pai. Que desperdício não é nutrir pensamentos de aflição, de melancolia, de tristeza, injustificáveis. Se através do pensamento nós temos aqui uma poderosa ferramenta de cura para nós e para os outros. Porque nós somos divinos. A nossa essência é luminosa. E não sou eu quem digo, foi Jesus. Vós sois luz, sois a luz do mundo. Fazei fulgurar as vossas luzes. E é justamente no pensamento que começa. Porque é o pensamento que vai definir o meu comportamento perante a vida, que vai desdobrar nas palavras e nas minhas ações. E para que nós possamos nos aclimatar com essa mensagem da atitude mental, eu gosto sempre de trazer uma mensagem do cristianismo primitivo, justamente para que a gente possa se aproximar do Cristo. Porque às vezes a gente vê o Cristo na cruz, tadinho, tão longe de nós, quando Ele é, na verdade, o nosso amigo tão amoroso e tão esquecido. Então, com o objetivo de descrucificá-lo, vamos voltar às cenas do cristianismo primitivo e ver como aquelas cenas são atuais para nós hoje. Refiro-me especialmente na passagem do paralítico de Cafarnaum. Jesus estava andando pelas regiões da Galileia, em especial em Cafarnaum, uma terra abençoada pelas brisas do mar, uma região por onde ele passou quando ele convocou os pescadores, cobradores de impostos e comerciantes que formaram seu apóstolo, seu colégio apostólico. E aí ele decidiu passar de novo por Cafarnaum, e Amélia Rodrigues, na obra Primícias do Reino, vai dizer que naquela época Cafarnaum parecia um poema de ternura. De uma forma tão bonita, a natureza parecia ressoar, junto com a presença inesquecível do Mestre Jesus. Esse sol de excelentíssima grandeza, que abdicou, por amor, de estar nos cimos do progresso para estar internado no corpo físico, no planeta de provas e expiações. E então,
Jesus estava na casa de Simão Pedro, pescador, uma casa muito simples, uma casa pequena, e lá estava apinhado de gente. Embora ele pedisse para a sogra de Simão guardar segredo em relação às curas, era inevitável. Passava-se de boca a ouvido a propaganda de que o Messias houvera vindo para a terra e estava fazendo curas a paralíticos, a mulher hemorroíça, aos leprosos e a todo tipo de chagas físicas que naquela época e em todos os tempos sempre houveram. Mas ele não houvera vindo para ser o curandeiro vulgar. Aquela era uma posição inferior demais para a magnitude daquele espírito. Ele houvera vindo para promover a revolução interior no coração das criaturas, para mobilizar-nos às mudanças. Mas como sempre, a dor afligente macera as nossas carnes. E quem é que sente uma dor que pode sentir felicidade em pensar no reino de Deus? Precisa atender às necessidades básicas primeiro? É difícil. Só quem passa pela dor é quem sabe. E ele, por ser um coração todo ornado em misericórdia e amor, não negava a ajuda a ninguém. E por isso a casa de Simão naquele momento estava muito cheia. E Amélia Rodrigues vai dizer que no local a psicosfera parecia embrenhada de miasmas, emanações pútridas da queixa e da lamentação daquelas pessoas. E aqui está uma importante mensagem para nós. A mensagem de Jesus não é uma mensagem de passar a mão pelas nossas cabeças e impedir a tentação. A tentação, as provas, as expiações são movimentos necessários para que nós possamos resistir contra o mal e evoluir. Não as houvessem, não haveria progresso. E como Deus é bom e Deus é justo, Ele nos coloca frente às tentações para que através do exercício do nosso livre-arbítrio nós possamos bem escolher. E é por isso que a dor é uma porta de iluminação. O importante não é essencialmente a dor, mas o que eu faço com a dor que eu tenho. O que aquela experiência me propele a fazer? E o que, em meu modo de ser e de agir, eu posso modificar com o objetivo de que eu seja uma pessoa melhor. E então, as pessoas se acotovelavam para que as suas dores fossem aplacadas. E ele houvera passado todo o dia fazendo as curas. Simão, orgulhoso de ser um anfitrião daquele espírito de escola do divino Messias, do seu rabi mais bem amado, ficava orgulhoso de ter-lhe ali na sua presença. Mas notava que o Cristo estava triste. O Cristo estava algo melancólico, compadecido por aquelas criaturas, exaurido devido ao fato de ter feito reiteradas curas. E lá para as tantas, um fenômeno exótico acontece. Um paralítico, preso ao seu catre, à sua cama, pede o concurso de alguns amigos e, sabendo da fama do Messias e de que ele estava na casa de Simão em Cafarnaum, pedem que o leve de cama e tudo para próximo do mestre, porque a fé dele dizia que se o mestre o abençoasse, ele poderia então ser curado. E então, assim é feito. Só que entrar pelas vias normais da casa de Simão seria impossível pela porta da frente. Então as pessoas decidem subir a escada lateral e abrir um espaço no telhado. E assim é feito. Com auxílio de cordas amarradas à cama improvisada, o paralítico então vai descendo devagarinho e Jesus contempla aquela cena enternecido. E lhe diz: por tua fé, os teus pecados lhe foram perdoados. Ora bem, o homem estava sem poder andar. O que ele queria em relação aos seus pecados? Ele queria voltar a andar. E foram essas as perguntas e os questionamentos psíquicos dos presentes, cristãos e não cristãos, sobretudo os levitas e fariseus que ali estavam para chamar o Cristo de blasfemo, caluniador e mistificador. Quem era ele, afinal, para perdoar os pecados? E como que nós poderíamos perquirir a consciência dos outros para comprovar que efetivamente os pecados daquele homem lhe foram perdoados? E é por isso
que o Cristo lhe diz: ó raça de hipócritas, em verdade o que é mais fácil? Dizer, levanta-te e anda, ou os teus pecados lhe foram perdoados? Dizer, levanta-te e anda, é mais difícil, porque é necessário que haja o milagre de um paralítico voltar a andar para que seja comprovado. E dizer que os seus pecados lhe foram perdoados é, portanto, mais fácil, porque é mais difícil de ser comprovado. Mas Jesus não veio para curar corpos. Jesus não veio para fazer apologias às queixas. Jesus veio, qual Cristo Consolador, para mostrar a nós por que nós padecemos, a fim de que, à custa da nossa compreensão e entendimento do nosso papel perante a vida, bendigamos a dor. Mas como é que alguém em sã consciência, que não é sadomasoquista, pode bendizer a dor? Entendendo que ela é uma poderosa porta de iluminação para que eu possa desenvolver virtudes e patrimônios morais que me farão enfrentar qualquer problema, como a paciência, a resignação, a mansuetude e ver sempre o lado bom das coisas. Jesus veio curar os espíritos, mobilizar as criaturas para essa reflexão íntima e reforma interior, essa revolução interna, porque é assim que a gente cresce. E era justamente isso que ele queria dizer: com os teus pecados lhe foram perdoados. Naquele momento ele houvera glorificado o paralítico, mas ele costumava dizer, sempre após as curas: vai e não tornes a pecar, para que não lhe suceda algo pior. E é aqui que entra a participação de cada um de nós quanto à nossa atitude mental perante a vida. Vai dizer o Espírito Emmanuel que a mente é o espelho da vida, plasmando em derredor aquilo que nós queremos para as nossas existências. Jesus era um espelho diamantino que refletia com fidelidade a lei moral divina. E tal qual o Filho do Homem, que veio para salvar o que estava perdido, nós temos um modelo e guia daquilo que nós precisaremos empreender. Após a cura do paralítico, ele que já estava estafado, porque as demandas para as curas eram muitas e incessantes, e isso também é um importante recado para nós na caridade. Sempre haverão esfaimados, sempre haverá necessidade. Mas enquanto nós tivermos força de vontade e capacidade para o trabalho, que ofereçamos aquilo que nós pudermos, as nossas mãos laboriosas em serviço, mas sem a intenção de aplacar a fome do mundo. Esse recado Jesus também deu com essa cura. E ele se afasta, depois disso, encosta a cabeça numa pedra à beira-mar, olha para Simão, e Amélia Rodrigues vai dizer que os seus olhos ficam embaciados de lágrimas. E Simão lhe pergunta: mestre, choras? Eu imagino que seja por felicidade, porque passou o dia inteiro operando curas e as pessoas glorificaram o nome do Senhor graças a vós. Não, Simão, eu choro e é de tristeza, porque as pessoas esquecem a oportunidade que elas têm na mão de fazer uma renovação íntima e elas esquecem que esse poder de mudança está dentro delas mesmas. E através da sua visão clarividente, ele vê o paralítico Natanael Ben Elias num bar, ao redor de uma mesa, tomando vinho capitoso com algumas mulheres seminuas, falando sobre aquela glória que ele houvera recebido do Cristo. Ele que estava preso a uma cama, sem poder andar, agora parecia que o seu corpo, antes cheio de chagas, estava lavado e limpo, sem o menor traço de enfermidade. E agora ele podia esbanjar e gozar de tudo aquilo que ele não podia, porque não conseguia nem se movimentar. E aí Jesus diz a Simão: é por isso, Simão, que não se pode colocar remendo novo em roupa velha, porque o remendo esgaça a roupa e o rombo fica maior. E é por isso também que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o vinho fermenta e estraga. As glórias que nós recebemos da divindade são benesses
que visam nos mobilizar e encorajar para a nossa mudança interior com o objetivo de nós precisarmos cada vez menos das glórias celestes. A espiritualidade superior que nos assiste não cansa de nos mandar vibrações amorosas com o objetivo de que nós possamos nos sintonizar dentro da nossa casa mental com o patamar das mais altas vibrações, para que nós percebamos o nosso poder curador dentro de nós. Mudar essa atitude mental não é fácil, porque nós viemos de séculos de automatismos pensando mal, falando mal e fazendo mal. Mas está no nosso querer. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dizer que a vontade é a maior de todas as potências do espírito. Portanto, não há nada que nós não queiramos, que não possamos fazer. Imagine se a nossa vontade estiver alinhada com os desígnios do Criador. Aí é que nós somos imbatíveis mesmo. E é por isso que, embora não possamos evitar que os pensamentos ruins venham à nossa tela mental, nós podemos estimular o nosso posicionamento vigilante para substituir esse pensamento por outro de melhor qualidade. Allan Kardec vai explicar isso no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Aqueles que pensam mal e se comprazem com o mal estão na escala evolutiva nos primeiros degraus, nos mais rasos, ainda presos nos automatismos e no instinto, naquilo que o instinto tem de pior. Porque os instintos não são necessariamente maus. É graças ao instinto de conservação que nós estamos vivos. É graças ao instinto de reprodução que nós somos atraídos à perpetuação da espécie. Mas quando o nosso querer e a nossa vontade fica atrelada aos prazeres sensoriais, é um problema de perdição e pode ser um passo para o desregramento moral. Deus não condenou os gozos terrenos, mas condenou o abuso. E é por isso que nós temos que nos esforçar para manter os nossos pensamentos e ações no patamar mais elevado. E Allan Kardec, no capítulo 8, vai dizer ainda que se nós ainda pensamos no mal, mas temos o trabalho de trocar esses pensamentos para pensar cada vez melhor, estamos cumprindo o papel do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que pensa nas suas más inclinações e esforça-se em combatê-las para ser um pouco melhor a cada dia. E aqueles que nem pensamos no mal, estes, efetivamente, já são os puros de coração. Então veja que é pela qualidade dos nossos pensamentos que nós podemos mensurar como anda a nossa evolução espiritual. E é o nosso panorama psíquico, o nosso estado de consciência que vai definir para onde nós vamos após a morte. Nos lembremos que quando Jesus nos diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, a nossa primeira morada é a nossa psicosfera. Os nossos pensamentos vão gerando um gênero de comportamento mental, e quando nós estivermos despojados do corpo físico, é este o céu ou o inferno para onde nós vamos. A nossa mente é como se fosse uma antena radiante. E assim como nós plasmamos em derredor aquilo que pensamos, formando essa psicosfera, outras mentes, que também são antenas radiantes, conectam-se conosco, de forma a tornar esse panorama ainda mais real. Portanto, cuidar dos nossos pensamentos é garantir para onde nós iremos e a forma como nós estaremos no além-túmulo. A proposta, portanto, do Cristo era dessa reestruturação moral à base do amor. Mas naquela época, como nos dias de hoje, nem todos compreenderam perfeitamente a sua mensagem. E é por isso que nesse diálogo com Simão Pedro, ele diz: embora a minha mensagem não possa ser completamente compreendida, pedirei ao Pai que envie o Consolador, que irá ficar com toda a humanidade até o fim não dos tempos, mas até atingirmos
a finalidade essencial do que é ser realmente humanos, em toda a beleza que essa palavra encerra. E o Consolador prometido, através da doutrina espírita, tem nos explicado de diversas formas que, como nós nos comportamos mentalmente, é assim que efetivamente nós queremos, nós estaremos. E esse convite para a reforma íntima e para o nosso aprimoramento moral é um trabalho de formiguinha feito a cada dia. A vigilância dos nossos pensamentos, ela foi falada por Jesus em diversos momentos da sua estada. O Cristo sempre exaltou o momento de reclusão, de oração, de reflexão e de meditação. É lógico que nós estamos num planeta terreno e precisamos dar conta de desincumbir-nos dos nossos encargos materiais. Precisamos trabalhar, estudar, conviver com as pessoas. Mas a proposta aqui não é de se internar num lugar solitário para ficar meditando o dia todo. É de nós convertermos a nossa existência num estado de purificação de pensamentos tal que, independente de onde nós estivermos, nós sempre consigamos transmitir para os outros essa serenidade, quietude e esse sentimento de paz interior. A paz interior, ela não é o combate contra aqueles que podem ser o móvel das guerras, mas ela é justamente essa força interna de nós fazermos fulgurar as nossas luzes e de sermos uma influência positiva aonde estivermos. E era esse, portanto, o convite do Cristo. O Cristo tinha ele mesmo pleno domínio das suas forças mentais. E é por isso que Allan Kardec, na obra Gênese, quando vai falar sobre a superioridade da natureza de Jesus, explica que os ditos milagres que ele empreendeu nada mais é do que esse poder absoluto que ele tinha das suas capacidades mentais, das suas forças psíquicas, uma superioridade absoluta sobre a sua natureza material. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, portanto a natureza material é muito contundente na nossa existência. Ainda somos imperfeitos e estamos galgando a pouco e pouco o nosso aperfeiçoamento. Mas essa superioridade moral vem à medida quando nós vamos nutrindo pensamentos mais elevados e isso então vai se desdobrando em ações mais edificantes. E aí agora nós queremos falar um pouco sobre como nós podemos, de uma forma prática, ter uma atitude mental mais positiva perante a vida. É interessante porque muito recentemente a psicologia, através da doutora Carol Dweck, trouxe um conceito chamado de mindset, que ela chama de mentalidade positiva ou fixa. E Jesus houvera dito isso há mais de 20 séculos. Ela diz que há basicamente dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade determinista, fixa, que se vitimiza e que acha que é relegada e é esquecida por Deus ou pelas oportunidades que a vida lhe dá e que se fecha nas queixas e nas lamentações numa posição comodista. E existe um outro tipo de comportamento ou de mentalidade que é uma mentalidade mais flexível, que vê o lado bom das coisas. E que, portanto, este tipo de pessoas que nutrem e que desenvolvem esse tipo de mentalidade conseguem ver o valor nas diferentes experiências, conseguem ver o lado bom das coisas, conseguem aproveitar as relações sociais para crescer. Numa relação que é sempre de ganha-ganha, em que eu dou o meu melhor e que também recebo aquilo que o outro tem de melhor. E é interessante porque essa psicologia, chamada de psicologia do sucesso, que os coaches da nossa contemporaneidade têm utilizado como plataforma, Jesus já houvera dito há muito antes a cada um
segundo as suas obras. Isso significa que as experiências que se nos acometem são em si mesmas neutras. Por exemplo, se nós pensarmos numa experiência muito difícil, como o diagnóstico de um câncer, há pessoas que diante desse diagnóstico se amolentam, se amofinam, acham que estão à beira da morte e se entregam. Há outras pessoas que não, que lutam e reúnem todas as suas forças interiores com o objetivo de dar o melhor de si para debelar a doença, para buscar os recursos da medicina, para prolongar a sua vida, para aproveitar os momentos que tem com a sua família, com os seus afetos e para fazer o que lhe for possível para lutar contra essa doença. Nada que nos acontece é determinista. É a nossa vontade e o nosso posicionamento, o tipo do nosso comportamento quem vai definir o desfecho da história. O único determinismo, e isso é o que nós conhecemos através da doutrina espírita, que os espíritos têm, é que nós somos fadados ao progresso. Todo o resto passa. Todo o resto é transitório. O papel social que nós temos na nossa família, as situações que nos acontecem, nós vamos reencarnação após reencarnação, trocando de papéis e tendo experiências em diferentes raças, com diferentes crenças, em diferentes tempos, passando por ambientes culturais diferentes, com o objetivo de que nós possamos justamente desenvolver uma mentalidade mais positiva perante a vida. Esse exercício é o exercício da atitude mental positiva todos os dias. Veja que não é simplesmente a gente ficar em estado meditativo. É necessário que a gente use o nosso raciocínio e a nossa razão, observando e analisando as coisas que se nos acontecem por outros prismas, vendo o que eu posso extrair de lição daquelas experiências que me chegam. E assim, eu posso enxergar a vida de uma forma mais otimista. E veja que Jesus sempre condenou o vitimismo. Nós não somos pobres coitados. Nós não somos injustiçados. Colhemos conforme semeamos. Porque é impossível, repugne na razão, que a gente pense que Deus, Pai de todos nós, vai querer o nosso mal. Mas muitas vezes Ele nos permite fazer escolhas equivocadas com o objetivo de que nós possamos aprender a escolher melhor da próxima vez. E muitas vezes é esse Pai de misericórdia sem fim, de um amor que não se extingue, que cerceia temporariamente a nossa liberdade para que a gente não possa vacilar e cair mais. E se nós não somos coitados nem vítimas, principalmente quando nós falamos do tema de obsessões, significa que eu tenho o poder nas minhas mãos de definir aquilo que eu vou colher daqui para frente. Jesus, o tempo inteiro, no seu ministério de amor, conferiu autonomia e responsabilidade às criaturas. Quando a mulher, flagrada em adultério, se acerca dele, trazida pelos escribas e pelos levitas, doutores da lei, o que é que ele responde? Aquele que estivesse em pecado, que lhe atire a primeira pedra. Qualquer outra resposta provavelmente o colocaria numa situação difícil e ele precisaria se explicar perante as autoridades. Mas no momento em que ele outorga a cada um a responsabilidade pelos seus próprios atos, ele confere essa autonomia indispensável a fim de que nós possamos ser os responsáveis pelo nosso progresso. Deus teria diversas formas para proporcionar a nossa evolução. Ele poderia ter nos feito anjos se Ele quisesse. Poder para isso, Ele tem. Mas Ele nos criou simples e ignorantes com o objetivo de que nós vencêssemos por meritocracia, pelo nosso próprio mérito, escolhido cada vez melhor, possamos progredir cada vez mais e sempre, até chegar
ao patamar evolutivo da perfeição relativa que as criaturas podem alcançar, como Jesus. E será que nós estamos acreditando nessa nossa potência? Foi isso que o Cristo veio nos ensinar. E essa potência começa justamente nos nossos pensamentos. A nossa força psíquica, ela interfere em tudo, nas nossas palavras, nas nossas ações, no comportamento dos outros. Já observaram? Quando vem alguém irritado tentar descarregar toda aquela raiva sobre nós, experimente dar um sorriso. Se a pessoa não tomar aquilo como uma afronta irônica, ela vai se desmanchar e sorrir também. É mágico. Veja como nós temos essa capacidade de modificar o comportamento dos outros, alterando as vibrações nas nossas relações. Isso não significa que nós temos o controle sobre o outro, mas nós podemos sim ser uma influência positiva e, tal qual a oração de São Francisco, levar a paz onde haja guerra, compreender antes de ser compreendido. Essa questão do pensamento, ela é tão grandiosa que os espíritos evoluídos conseguem interferir não apenas na vida material como nós, mas sobretudo na vida moral. Na obra Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, ele vai dizer assim: nessa substância original, falando aqui da origem do universo, e a substância original, o fluido cósmico ou fluido universal, há um influxo do próprio Senhor Supremo, referindo-se a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. André Luiz está definindo aqui como foi a Gênese, dizendo que a inteligência suprema, Deus, utilizou mãos numa linguagem figurativa, laboriosas, de anjos, que numa comunhão indescritível, pensamento a pensamento, plasmaram no mundo material a criação de tudo quanto existe. Emmanuel, na obra Caminho da Luz, fala algo análogo. Diz que Deus entregou nas mãos compassivas de Jesus um pedaço de matéria informe e o Cristo foi o escultor do nosso divino orbe, o arquiteto do nosso planeta. Veja o que um pensamento não é capaz de fazer. E à medida que nós evoluímos moralmente, nós vamos nos assenhoreando e tomando conta de um poder cada vez maior do nosso pensamento. É por isso que o Cristo disse no capítulo 5 de Mateus: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar a mulher do seu próximo pelo pensamento, por si mesmo já pecou. E Allan Kardec coloca esse trecho no capítulo para falar de os puros de coração, mas aqui alargando o sentido do adultério. Não apenas o adultério como uma relação extraconjugal, mas o adultério falando no sentido de que nós temos uma tendência de imiscuir as nossas paixões em coisas santas, de acabar misturando o nosso desejo com os desígnios divinos. E a nossa purificação espiritual começa pelos nossos pensamentos, porque mais tarde elas irão se refletir num comportamento moral elevado perante a vida. Portanto, que nós possamos desenvolver uma nova conduta de acordo com os ensinamentos morais do Cristo. Que nós tenhamos uma percepção mais elevada da nossa própria vida. Esse é o convite, que nós possamos reformular esses pensamentos. E mesmo que não possamos evitar os pensamentos negativos, que nós não cultivemos a melancolia e a tristeza. A melancolia e essas oscilações de humor, elas fazem parte
de um comportamento psíquico saudável. É saudável que nós tenhamos momentos de alegria e de tristeza e o nosso humor vá oscilando durante o dia. Não me refiro aqui a transtornos psíquicos, como por exemplo o transtorno de bipolaridade, em que a pessoa varia entre uma euforia e uma depressão profunda. Mas essas oscilações sem grandes extremismos, ela é normal. Como nós somos antenas psíquicas, estamos o tempo inteiro, ainda que não queiramos, nos conectando com mentes que estão vibrando com pensamentos análogos aos nossos. Quando estamos voltando o nosso pensamento a Deus, pense às 18 horas, na hora do Ângelus, quando muitos espíritos se reúnem, se recolhem para orar a Deus. Naquele momento, cada um destes espíritos está se conectando com essas vibrações mais elevadas e formam uma corte de espíritos voltados para este tipo de pensamento. E assim, durante todo o dia, nós vamos nos conectando mente a mente com espíritos que estejam afinizados conosco. Portanto, muitas vezes a melancolia e tristeza que era deste grau, se a gente não vigiar, dali a alguns minutos este grau vai aumentando. E daqui a pouco a gente está se perguntando por que a gente vive, qual a razão de eu existir. Veja a importância de nós estarmos atentos aos nossos pensamentos e mudar sempre esta faixa negativa, angustiosa, conservando essa alegria e otimismo perante a vida. Na obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos vai narrar, no capítulo que versa sobre a oração do horto, uma história também sobre essa atitude mental perante a vida. Humberto de Campos vai dizer que aproximava-se a hora da crucificação e da paixão do Cristo, e o Cristo sabia. O Cristo sabia para que ele tinha vindo, sabia da sua missão. E ele decide, pressentindo esse momento aproximar-se, recolher-se no Horto das Oliveiras, onde ele costumava meditar e orar. E para isso, ele convida os seus discípulos mais bem-amados. Um parêntese. Jesus escolheu propositadamente os discípulos parecidos conosco. A falta de crença de Tomé, as oscilações de Pedro, que chegou inclusive a negar, a ilusão de Judas, o preocupar-se em agradar a posição dos donos da política da época, como Tiago, que gostava de agradar os judeus. Veja que cada um dos apóstolos traz características notadamente humanas e que nós, em algum momento da nossa vida, podemos nos aproximar deles, acreditar que nós somos um pouco como aqueles apóstolos. E Jesus não fez isso por acaso. Ele fez isso justamente porque se ele tivesse tomado o concurso de anjos, e recurso para isso ele teria, provavelmente nós viríamos aquela mensagem como muito distante da nossa realidade. E seria ainda mais difícil que nós praticássemos o Evangelho. Já é, imagine. Então Jesus, pressentindo que o período da sua paixão se aproximava, ele chama os seus apóstolos mais bem-amados e vai orar. E um fenômeno interessante acontece quando ele senta e começa a meditar. Os apóstolos dormem. Não que eles estivessem necessariamente enfadados. Eles gostavam de estar na presença do Cristo, regozijavam-se e se achavam lisonjeados pela oportunidade de estar ali com eles. Mas muitas vezes, pela correria do dia a dia, pelas necessidades de atendimento às nossas demandas materiais, nós dormimos
para as coisas espirituais. E esse é um recado para a gente. Como disse antes, Deus não condena os gozos terrenos. E nós estamos no mundo e também precisamos viver no mundo, mas não esquecendo da nossa destinação essencial, evoluir espiritualmente. Nós precisamos dar às coisas o seu devido lugar. Viver em sociedade, com os nossos convivas, com os nossos amigos, com a nossa família. Mas não nos esquecer que a nossa primeira missão é para conosco. Essa missão ela é intransferível e impostergável. Por mais que eu ame alguém como um filho, eu não posso evoluir por ele. Ele precisa caminhar com os seus próprios pés. Então os discípulos dormem, Jesus os admoesta, pede que eles acordem e vigiem. E eles dormem outra vez e de novo. Dali a pouco, Judas Iscariotes se aproxima e, como havia combinado o sinal, beija Jesus na face. E Jesus o chama de amigo. Amigo, a que vieste? Jesus sabia de todos os planos de Judas. E esse também é um recado importante para a gente. Por mais que nós saibamos das intenções do outro, não recusais ajuda ou alguém que vos queira fazer o mal. Aquele que lhe bater na face direita, dá-lhe também a esquerda. Acima de todos os equívocos e enganos de Judas, ele ainda o chamava de amigo e não o abandonou, nem o distanciou da mensagem em momento algum. O tempo inteiro Jesus mostrava que nós crescemos juntos e que a ilusão de Judas poderia ter sido uma ilusão de qualquer outro apóstolo. Judas então beija na face de Jesus e os soldados romanos se aproximam, dizendo: nós viemos buscar Jesus de Nazaré. E Jesus responde: sou eu. Os soldados prendem-no e Pedro, num ato heróico, numa generosidade quase infantil, desembainha a espada e decepa a orelha de um dos soldados. Malco. Jesus o repreende. Pedro, Pedro, embainha a tua espada. Acaso eu poderia recusar sorver o vinho que o Divino Pai reservou para mim? É necessário que se cumpra as Escrituras. Jesus vai sendo levado pelos guardas. Judas, após perceber que fez uma grande besteira, trocando a liberdade de Jesus por algumas moedas, nutre uma melancolia muito grande. E um grande remorso e arrependimento toma conta dele. Os pensamentos, a sua atitude mental. Judas, a sua vida inteira, sempre cultuou a figura do rei Salomão, porque o rei Salomão era rico, poderoso, tinha um império sob os seus pés, inteligente. Ele queria aquele lugar, não sabendo que ele estava ali diante de um rei de uma grandeza muito maior, e desperdiçou a oportunidade. E no momento culminante, ele foi o instrumento para a paixão do Cristo, por conta de uma atitude mental desfavorável perante a vida. Veja que os nossos pensamentos, qual uma bússola, vão nos norteando para o futuro que nós vamos garantir. E às vezes eles nos enganam. Essa é a importância da lição da vigilância. À medida que eu analiso os meus pensamentos, a minha conduta, o meu comportamento perante a vida, repetindo o que Santo Agostinho nos disse na questão 919 de O Livro dos Espíritos: fazei o que eu fazia na terra todos os dias antes de dormir. Passava em revista os fatos mais marcantes do meu dia e pensava se alguém teria algo a dizer contra mim, se eu perder a oportunidade de fazer um bem. E então no dia seguinte eu modificava a minha postura,
ou dormir em paz, a depender da resposta que eu tivesse. São essas atitudes mentais, são essas atitudes reflexivas que nós devemos manter com o objetivo de evoluir cada vez mais. Veja que essas atitudes que nós temos, elas vão se refletir nos nossos comportamentos. E o mundo nos convida ao contrário. A sociedade nossa contemporânea nos convida ao exibicionismo, a postar, compartilhar e sempre dar aos outros declarações de como estamos, nos afastando do nosso panorama interior, da nossa vivência conosco. O mundo nos convida a uma irreflexão. É a sociedade do culto aos prazeres, em que eu preciso sempre estar em evidência ou fruir de um gozo, de uma felicidade sempre transitória. A felicidade do Cristo é uma felicidade que nasce no amor-renúncia. É uma felicidade que nasce na reflexão interior. Portanto, como eu posso efetivamente viver o cristianismo se eu não reflito em relação aos meus atos? São duas coisas antagônicas. Ter estes momentos de recolhimento e refletir sobre os nossos pensamentos é o que vai nos garantir um estado de quietude e paz interior que irá garantir a nossa própria felicidade. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, queremos nos lembrar. A nossa primeira missão é para conosco, para com a nossa vida. Por mais que nós tenhamos mentores espirituais e espíritos bons que torcem pela nossa evolução, que funcionaram como os nossos advogados de defesa, como os fiadores da nossa reencarnação, que muitas vezes nós nem teríamos méritos de vir nessas condições que temos, agradeçamos a eles. E provavelmente antes de vir, fizemos uma promessa, contraímos uma dívida, dizendo que eles se orgulhariam de nós quando retornarmos ao mundo espiritual. Portanto, é digno e honroso que nós aproveitemos as oportunidades que nos chegam para viver da forma mais correta que dá. Viver o Evangelho de Jesus é uma proposta desafiadora. É sair da zona de conforto, é ir de encontro ao que a nossa sociedade prega, é muitas vezes dentro de casa cobrar briga por parte dos nossos familiares que não entendem a nossa resolução e o nosso modo de viver. Mas a promessa do Cristo é mostrar que tudo isso vale a pena. O meu reino não é deste mundo. Ele efetivamente é um rei, mas o seu reino é uma construção divina dentro do coração de cada um de nós. E para isso é necessário o nosso concurso, o nosso trabalho de aperfeiçoamento interior. Nós também temos uma missão dentro das famílias. E eu fico estarrecida quando eu vejo nas redes sociais algumas coisas do tipo: se você tem familiares tóxicos, livre-se deles. Como assim? Se ninguém nasce na família errada, se Deus não erra de endereço, se os meus familiares me mostram aquilo que eu preciso aprender, como é que eu posso me livrar deles? Ainda que os laços de carne não representem laços autênticos de amor entre os espíritos, aquela é a conjuntura necessária para a minha evolução. E se eu puder aproveitar para contribuir para a evolução dos outros, tanto melhor. Sem esquecer do papel que eu tenho para comigo mesmo em primeiro lugar. E por fim, nós temos também uma missão na nossa sociedade. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós instituímos a paternidade divina. Estamos dizendo, em outras palavras, que se o Pai é meu, é seu também. Se o Pai é de todos, significa que nós somos todos filhos de Deus, irmãos, portanto. E a vida não é uma corrida desenfreada, uma maratona para ver quem chega primeiro no pódio. Nós não estamos concorrendo por medalhas ou troféus. A vida é uma caminhada, lenta, gradual,
em que a gente pode ir seguindo de mãos dadas, ajudando um e outro. O brilho do outro não tira o meu. Brilho algum pode ser apagado. Virtude alguma que nós conquistemos pode ser roubada. É o que o Cristo disse em relação da gente cultivar tesouros no céu e não na terra, em que as pragas, os vermes corroem e os ladrões roubam. Esses tesouros imperecíveis do nosso espírito são nossos e ninguém pode tirar esse valor. E nenhum de nós vive sozinho. A lei de sociedade é uma das leis morais trazidas por Kardec em O Livro dos Espíritos. Significa que nós só podemos evoluir com o outro. Como é que eu posso desenvolver a paciência se eu não tenho alguém para tentar me tirar do sério? Como eu posso fazer a caridade se eu não tenho essa oportunidade do meu lado? E muitas vezes Deus coloca essas oportunidades debaixo do nosso teto, para que nem dê trabalho. A gente acorda, tá ali a beldade, para a gente exercer a piedade, a caridade. Tá ali aquela pessoa difícil, que a gente respira mais fundo para não falar uma coisa assim, que não é cristã. Essas pequenas renúncias, elas estão sendo anotadas. Deus tudo vê. Não nos esqueçamos disso e vê também os nossos pensamentos. Nada fica às escondidas. E é no momento do nosso recolhimento antes de dormir que oramos, que temos a oportunidade de fazer essa confissão. Os meus pensamentos, mesmo que sejam pensamentos ruins, são meus. Fazem parte ainda de quem eu sou. No passado, tínhamos pensamentos muito piores. E é o nosso esforço, trabalhando esses pensamentos e cultivando pensamentos mais elevados, que vai justamente fazer com que nós caminhemos para essa pureza de coração, para esses pensamentos mais purificados perante a vida. Deus nos ama do jeito que a gente é. Ele não tem razão nenhuma para nos admirar. Pense, Deus olhando para a gente. Ele lá se contemplando com todas as suas características de perfeição e olhando a gente pobrezinhos. Por mais virtudes que a gente tenha, tão distantes ainda da divindade, mas Ele nos ama, não porque Ele nos admire, Ele nos ama porque Ele nos criou. E qual é o pai que não ama um filho? Se Deus, que é a sabedoria infinita, nos ama, qual motivo a gente tem para não nos amar? E nos amando, nós vamos querer o melhor para nós, vamos querer o nosso aperfeiçoamento interior, porque é isso que vai trazer a nossa legítima felicidade. É isso que vai nos fazer a nos encontrar com a nossa essência divina. É este o traje nupcial na parábola contada por Jesus do festim de bodas. Um rei, para comemorar as bodas do seu filho, pede que os servos saiam a chamar os convidados. Chamou e os convidados não quiseram vir. O rei pede que eles saiam de novo e os convidados deram de ombros e muitos assassinaram os servos. E então o rei pediu que os servos fossem às encruzilhadas e chamassem qualquer um. Lá para as tantas, no meio da festa, o rei encontra alguém que não está com o traje nupcial. Ora bem, chamou qualquer um e exige roupa. Mas o traje espiritual são as virtudes com que nós ornamos e nos embelezamos perante Deus. E essas virtudes são desenvolvidas através do nosso esforço pessoal. Que nós possamos nos esforçar para ter uma atitude mental mais elevada e converter isso num comportamento edificante, de acordo com a lei divina. Muito obrigada pela atenção e muita paz a todos.